Amém. Irmãos, vamos abrir Isaías 61. O tempo está correndo muito mais do que a gente imaginou. Esse texto, versículo 1 de Isaías 61, é um versículo que Jesus citou quando iniciou o seu ministério. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Amém, irmãos? Isto aqui é o ministério de Jesus, mas é ministério nosso, tudo bem? Diga: o Senhor me ungiu para verdadeiramente pregar boas novas aos mansos, para curar os contritos de coração e proclamar libertação aos cativos do diabo e abrir a prisão aos aprisionados. Abrir a prisão aos aprisionados. Amém, irmãos? Abrir a prisão aos aprisionados. Agora, no versículo 6 de 42, Isaías 42 também diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela tua mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos do cárcere, os que jazem em trevas. Tudo bem? Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero pedir que mais uma vez o Senhor traga a luz da tua parte, verdadeiramente trazendo o espírito de revelação. Senhor, dá-nos o espírito de entendimento, de conhecimento, de ciência, espírito de fortaleza, espírito de temor de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Revela a tua palavra em nome de Jesus. Agora, abra Salmo 88. Esse salmo é um salmo de alguém angustiado. Diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem força. Estou posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Gente, se vocês têm Salmo 88, abra Salmo 88 e veja. Salmo 88. Olha, irmãos, eu cobro R$5 de quem não traz a Bíblia no curso de libertadores. É verdade. Você tem que abrir a Bíblia. Amém? Não é? Então, começa a cobrar, pastor. Então, puseste-me no mais profundo do abismo, versículo 6. Puseste-me no mais profundo abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera, tu me abates com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos, quer dizer, afastaste de mim os meus conhecidos. Fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti, todo dia tenho estendido para ti minhas mãos. Mostrarás tuas maravilhas aos mortos? Os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti e de madrugada te envio minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando e os teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo dia.
cercam-me todos juntos. Afastaste para longe de mim os amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são trevas. Irmãos, isso aqui parece oração do ímpio, mas é oração do crente, daquele que crê. É a oração daquele que crê. É alguém que está totalmente aprisionado, irmãos. E você pensa assim, mas que história é essa? Eu comecei a entender sobre essa situação de abrir a prisão aos aprisionados, quando eu li um livro, estava escrito ali, Espíritos Aprisionados. E eu li aquele livro e falei, mas é isso mesmo, gostei demais. Li diversas vezes. Mas, irmãos, eu não sabia aplicar aquela verdade na libertação. Mas, que interessante, né? Uma colega minha, da CEPAL, Serviço de Evangelização para a América Latina, diz assim, Neuza, você sabe de uma coisa? Ontem eu libertei uma pessoa, e essa pessoa estava no calabouço. Sabe o que é calabouço, gente? Calabouço, né? Estava no calabouço, e como eu não consegui tirar, não sabia o que fazer, eu pedi para Jesus vir me ajudar, e Jesus veio e me ajudou. Eu falei, mas que história incrível. Exatamente aquela história que eu andei lendo. Claro, eram duas histórias diferentes, mas eu li, né? E nisto, sabe, irmãos, um grupo de intercessores começaram a dizer assim, que o Senhor deu para uma da líder da intercessão uma chave para abrir prisões. Mas todo tipo de prisão. Prisão individual, prisão familiar, prisão de igreja, prisão de cidade, né? E eu falei assim, mas que coisa boa. Olha, pede para mim também essa chave. Mas, sabe quando você pede? Eu também quero, né? Mas essa pessoa foi orar com o grupo. E o recado foi, eu já dei a chave para ela. E a chave está enferrujada porque ela não usa. Misericórdia. Eu falei, Deus, eu não sabia em primeiro lugar, mas não tem problema não. Muito obrigada, eu tomo posse. Olha que coisa incrível, gente. Quando eu disse eu tomo posse, começou a acontecer a coisa. Como isso aqui tem poder, não é? Deus está bom, o Senhor disse que me deu, eu tomo posse. Naquele fim de semana, quando estivemos fazendo o seminário, houve uma manifestação. Era de uma Iemanjá, numa mulher. Eu ministrei aquela mulher. Eu estou encurtando rapidinho, porque eu tenho que contar muitas coisas para vocês. Então, a mulher, quando eu vou ministrar, o intercessor diz assim, ela está numa gaiola, numa praia. A gaiola é feita de lanças, de tacapes. E tem um bando de índios dançando ao redor daquela gaiola, dizendo assim, não vão conseguir, não vão conseguir. Né? Fala, é o caso do espírito aprisionado? Agora já sei. Deus me deu a chave, vou abrir. Eu fiz todo o processo de arrependimento, irmãos. Né? Arrependimento é o fundamental para mim na libertação. Arrependimento. A pessoa foi renunciando, quebrando todos os pactos, etc. E depois eu cheguei e falei assim, agora, como o Senhor me deu a autoridade, tenho chave, vou abrir. Mas antes, eu vou amarrar esses índios. São índios que estavam lá? Não, eram demônios. Demônios guardiões daquela vida, daquele espírito, daquela pessoa. Amarrei todos eles. Amordacei todos eles. Deixei do lado. Né? E agora eu abri a porta. Eu abri aquela gaiola. Eu disse, em nome de Jesus, eu abro agora. Pode sair, minha irmã, pode sair. Peguei na mão dela, tirei. Agora a gaiola está vazia, não tá? Botei todos aqueles demônios dentro daquilo. Agora falei, todos vocês vão para aquele lugar que Jesus determinou. Estão me ouvindo? Né? E a menina voltou para casa e um dos funcionários da CEPAL era também alguém que trabalhava naquela igreja, no Ministério de Libertação, naquela igreja daquela irmã. E ele falou assim, ei, Neuza, você andou ministrando a fulana? Sim, eu me andei ministrando.
Mas o que você anda fazendo? Ó, ela estava numa prisão, eu tive que tirar. Mas sabe por quê, Neuza? Nós também expulsávamos o demônio dela. Mas sempre voltava. Agora ela está tranquila, não voltou mais. Aleluia. Está entendendo, irmã? Não adianta só expulsar. Agora, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho que falar certas coisas aqui. Eu sei que o pastor Alcione é uma pessoa muito cuidadosa, ensina tudo direitinho. Irmãos, tem várias filosofias. Tem gente de ministério. Tem gente que grita no berro, quer tirar o demônio. Só que, irmãos, o rato sai quando a sujeira sai. Por isso que a gente tem que analisar caso por caso, situação por situação, para tirar toda a sujeira e quebrar os pactos. Estão entendendo? Não é? E daí você vai dizer, sai, ele não vai voltar. Mas se a sujeira estiver ali, ele vai voltar. Não é? Então, irmãos, eu sei que vários outros casos vieram, mas eu queria contar para você, especialmente as coisas relacionadas com a morte. Experiências relacionadas com a morte. Se você conhece aquele caso de pessoas que não se conformam com a morte do pai, morte da mãe, morte da avó, né? E gritam, fazem aquele escarcéu na hora do enterro. Eu também queria ir me enterrar junto. Conhece? Já ouvi falar, né? Não é verdade? Alguns de vocês até fizeram isso, não é? Só que se você fez e a tua vida está paralisada, pode ser que você esteja lá enterrado. Mas como é que pode? Irmãos, enterra mesmo. A pessoa fica presa, o espírito da pessoa fica preso naquele lugar. Entende? Irmãos, eu fiquei tão feliz uma vez, eu fui numa cidade do Rio de Janeiro, e uma jovem estava dirigindo o curso de libertadores de 5 dias. É um curso intensivo. Nós damos 20 aulas naquele curso, a pessoa senta, aqueles 5 dias até fica quadrado, de tanto sentar. Né? E à noite é que nós fazemos as demonstrações de como se libertar, como conduzir a libertação. Então, a moça que estava dirigindo, fez tudo direitinho, e no final, depois ela disse, a senhora sabe por que hoje eu estou podendo fazer isso? Não sei. Mas a senhora fez a libertação no passado. E aí ela disse, eu estava aprisionada no caixão, junto com meu avô, que morreu. Berrei, gritei, porque o meu avô era como meu pai. Então, quando ele morreu, eu me enterrei com ele. Né? E ela já tinha saído, aleluia! Agora ela estava produzindo. Agora, veja só. Eu estou para dar aula no nosso curso de libertadores, estou para dar aula, uma menina chega e fala assim, pastora, fazem 4 anos que eu estou casada, mas não sinto nada. Ela estava dizendo que não sente nada sexualmente falando. E eu pensei assim, ai misericórdia, eu vou ter que cuidar desse assunto aqui agora. Eu falei, preste atenção naquilo que eu vou falar hoje. Olha, irmãos, eu sei que ela passou mal, vomitava enquanto eu falava. Tinha uma das membros da nossa equipe, ajudou tudo. E no final ela disse o seguinte, alguns anos atrás meu irmão faleceu, morreu. Nós nos enterramos com a morte do meu irmão. Éramos 4, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E meu irmão morreu. Nós nos enterramos. Está entendendo? Agora o pior, que o espírito do irmão vinha toda noite visitar a mulher. Ele falava assim, Aninha, eu estou tão sozinho, vem me visitar. E ela estava deitada na cama, às vezes o marido do lado, sabe o que ela fazia? Ela ia na mente, cuidado com isso aqui. Olha como a pessoa se aprisiona. Com a mente, ela imaginava indo, até o cemitério. E batia um longo papo e voltava. Onde é que ela estava aprisionada? Estava lá. Estão me entendendo? Aleluia. Depois ela veio, toda feliz. Estava grávida, bonitinha, gordinha. Deus tinha restaurado, né? Tudo bem? Amém? Então, casos de morte. Sabe quando nós enfrentamos? Houve um caso muito interessante. Né? Era um caso de um rapaz que
ficou meio bravo comigo porque eu não ministrei no dia. Ele faltou uma série de palestras importantes, eu não pude ministrar. Mas depois, mais tarde, quando eu ministrei, ele veio pedir perdão, inclusive, que ficou com raiva de mim. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Vocês que são ministradores, vocês têm que estabelecer certas condições. Não fique ministrando qualquer pessoa, não. Viu? Eu, quando comecei a aprender, estava ministrando até os espíritas, né? Fazia tudo errado, né? Não tinha ninguém para me ajudar. Então, irmãos, glória a Deus, porque o pastor Alcione teve visão desde o começo. Ele começou, acho que, ensinar, a fazer este curso, já em 93? 94, então um ano depois, ainda bem. Né? Ele realmente começou logo em seguida a ensinar o povo, começou a dar o curso de libertadores. Então, vocês têm uma orientação, mas quando você não tem uma orientação, você não sabe, nem havia livros naquela época, então, eu fazia tudo sozinha pelo Espírito Santo, mas a gente fez muita coisa errada, né? Mas aquele rapaz diz assim, ele foi contando a história dele, ele disse assim, olha, irmã, quando eu tinha 12 anos, perdi meu irmão. E eu fiquei tão triste, porque ninguém tinha contado o que era morte. Então, não me conformava que meu irmão não existia mais. Então, disse que ele rapidinho à noite dormia e ficava imaginando como é que seria se o irmão tivesse. E daí ele dormia e começava a sonhar. Sonhava a noite inteira, estava brincando com o irmão, e de manhã ficava tão triste porque o irmão não estava lá. E ele fez todo dia isso. Brincava com o irmão, né? Voltava. Brincava com o irmão, voltava. A vida era essa. Quando chegou seus 18 anos, ele disse que ele começou a se prostituir, entrou em drogas, entrou no mundo. Então, aquela parte do brincar com o irmão desapareceu. Não é? Mas ele estava lá, tá certo? Lá no consciente subconsciente dele estava lá. Agora eu falei, irmão, você está preso lá. 35 anos debaixo da terra com o irmão. Por quê? Nada acontecia na vida dele. Tudo preso. Tudo com muita dificuldade. Dificuldade. Estão entendendo? Nós tivemos que tirar de lá. Quando ele saiu de lá, o povo chegou. O que aconteceu com você? Você está tão lindo, está tão diferente. Saiu da prisão. Né? Já imaginou um homem aparece lá para fazer o seminário e eu estou lá? Falei, mas não tem nada nessa ficha, né? Eu vou lá escrevendo. Não tem nada. Mas ele tem uma coisinha. Paulo Coelho. Eu falei, o senhor gosta de ler Paulo Coelho? Sim, eu gosto. O que o senhor leu? Alquimista. Ah, sabe uma coisa? Eu fiz um exercício que está no Alquimista. Que exercício? É de enfrentar o medo da morte. Não diga aí, como é que é? A gente imagina morrendo. Olha, irmãos, como evitar, quer dizer, como confrontar o medo da morte. Olha que atraente. Se fizer esse exercício, você vai perder. Você nunca mais vai ter medo da morte. Né? Essa era a atração. Bom, ele lá. Então, eu imaginei que eu estava morto. O pessoal veio, me lavou, me penteou, me colocou uma nova roupa, né, uma roupa limpa, me colocou dentro do caixão, me enfeitou com flores, colocou o véu, depois fechou. Eu tenho que imaginar que estava me sufocando. Imagine um morto, não sente sufoco, né? Daí, eu imaginei o caixão entrando dentro do buraco e a terra caindo. Irmãos, detalhe por detalhe ele imaginou. Ele se enfiou lá. O homem falava assim, olha, irmã, eu era empresário de prostitutas. Eu fazia show com elas. Mas eu me converti de verdade. Mas a minha vida está tudo parado. Não consigo fazer nada, não consigo trabalhar, não consigo estudar, não consigo fazer nada, está tudo parado. Eu falei, mas também o senhor está lá. Está me ouvindo? Ele estava lá, nós tiramos de lá. A vida começa a mudar. Estão me ouvindo, irmãos? Ok?
Eu creio que nós temos que entender todas estas coisas. Olha, irmão, eu vou falar um pouquinho diferente daquilo que está na apostila, mas leia cuidadosamente a apostila. Tá bom, irmãos? Mortes, traumas te levam a esse tipo de prisão. Irmãos, abuso sexual. Né? Eu tirei uma vez uma mulher que estava aprisionada, sabe aonde? No sofá da casa da adolescência. Mas por que ela estava lá? Porque ela estava sendo criada pela mãe sozinha, né? E a mãe tomava muito cuidado para não deixar essa menina sozinha. Mas havia um dia, na semana, que ela ficava sozinha. Um primo descobriu que ela estava sozinha naqueles dias. Naquele dia da semana. Então, toda semana ele começou a visitá-la. E abusar sexualmente. E era lá naquele sofá. E ela estava aprisionada naquele lugar. Entende? Então, quando a pessoa tem experiências traumáticas terríveis, todo abuso sexual, geralmente a pessoa fica aprisionada naquele lugar. Não é? Eu estava contando para alguém, tirei um irmão de um hotel, porque alguém importante dentro da liderança evangélica convidou aquele rapaz para fazer uma viagem. Ele tinha 13 anos na época, ele era o pregador, outro era o pregador, fazia milagres, cuidado, né, gente? Pregava, fazia milagres, mas à noite abusava do rapaz de 13 anos. E ele ficou totalmente confuso, doido, né? Como é que pode? Prega, cura e à noite me abusa? Agora, depois de mais de 30 anos, eu vou ministrar esse homem. A vida dele está amarrada. A vida dele vai, tem um dom extraordinário de louvor, de adoração, vai e começa a ser usado. Chega num determinado ponto, cai. Né? Começa tudo, chega num determinado... Eu falei, você tem medo da liderança? Porque ele era um líder. Você tem medo de dizer para a liderança que você não concorda com certas coisas? Pois é, eu fico tremendo, fico assim. Irmãos, que coisa impressionante. Não é? É uma coisa que nós vamos ter que ver. E algumas vidas estão totalmente aprisionadas. Agora, veja só. Eu vou contar algumas histórias aqui também que não são minhas. Porque Deus começou a mostrar e nós começamos a tirar muita gente da prisão. E um dia eu estava dando a introdução sobre a vida dos libertadores e estava comentando esse versículo. E uma irmã chegou e falou assim, pastora, a senhora está falando de prisão espiritual? A senhora sabe que eu estava aprisionada no centro da terra? Não diga, ela começou a contar os detalhes. Eu falei, escreve para mim. E ela me escreveu. E eu tenho publicado todas essas histórias. Vocês vão ler no meu próximo livro. Já está prontinho, alguém está fazendo a revisão e nós vamos publicar. Aprisionamento espiritual. Mas essa mulher diz assim, olha, eu participei de todos esses exercícios da nova era. E um dia eu estava ali, né, no meio do povo, eles disseram assim, olha, hoje nós vamos fazer uma grande viagem. Né? Agora, então, imagine você saindo do teu corpo, saindo da tua cidade, saindo do teu estado, saindo da tua nação. E nós estamos indo em direção ao Egito. Eles gostam de Egito. Né? Dá para ver as pirâmides do Egito? Essa é a pergunta. Aí eu conseguia ver, né, a pirâmide do Egito lá. E ele mandou descer pertinho da esfinge. Conhece a esfinge? Né? Aquela estátua com cara de leão, tá certo? Meia ave, meia leão. Ela desceu ali. E ele disse, a dirigente vai falando assim, tem uma porta na perna da esfinge. Gente, esfinge é um negócio pequenininho, mas para ela parecia um negócio grande. Então ela procurou na perna da esfinge
uma porta, entrou por lá. E entrou num corredor tudo pintado de preto, de ouro, e hieroglifos, né? Egito. E ela disse, segue aquele corredor e sai pela outra porta. E ela seguiu, saiu pela outra porta, e ela se deparou numa floresta de raízes. Ela teve que andar, e no meio daquela floresta, ela encontrou uma clareira, e ali encontrou um trono. Alguém estava sentado ali. Mandaram tirar o coração dela e entregar o coração para ele. Você entrega teu coração para qualquer um? Né? Mas que gente sem percepção, curta de entendimento, né? Mas ela deixou o coração, disse que na volta foi muito duro para voltar, porque deixou o coração lá. Sabe? E ela tinha umas coisas, se converteu. Não pensem, você sabe muito bem que a conversão não resolve todos os problemas. Conversão é início, não é? E ela, então, tinha umas coisas engraçadas, porque Deus falava que ela ia ser missionária. Ia ser missionária e Deus falava assim, você tem que logo sair da tua cidade e vai para outra, porque eu vou ter que te levar para as nações. Então, ela veio para a cidade de São Paulo. Quando ela veio para a cidade de São Paulo, ela falava assim, que gente horrorosa, que gente feia. Né? Ia para a igreja, mas que culto horroroso, não sinto presença de Deus. Tudo era ruim. Sabe? Mas ela teve que voltar para casa um dia, para pegar uns documentos, uma coisa assim. Voltou para sua cidade e alguém ligou. Ô, Vandinha. Eu estou inventando os nomes. Né? Ô, Vandinha. Você está aí? Pois é, fiquei sabendo que você está aí. Então, eu estou te ligando, sabe por quê? Eu tive numa convenção da Adonep. E lá, um pregador nigeriano falou sobre espírito aprisionado e me passou a unção de tirar gente aprisionada. E Deus falou que a primeira pessoa que eu vou tirar é você. E ela tirou. Aquela pessoa, amiga da Vandinha, tirou a Vandinha do centro da terra. E depois ela contou, eu fui até o sol, eu tive que tirar a mulher do sol também. Compreende? Olha só, eu fiquei tão feliz. Falei, Deus, glória a Deus, não sou eu que estou fazendo. Eu aprendi aquele livro daquele homem, John Sanford, mas muito, muito obrigada. Eu comecei a agradecer a Deus. Você está entendendo? Daí o pessoal começou. Eu encontro com a Ana Mendes, lá nos Estados Unidos. Nós somos a um treinamento, chama Treinamento de Leões, porque em 1999, houve um eclipse solar. E ali tivemos um treinamento muito especial em Colorado Springs. E ali, então, eu tive que liderar um grupo de brasileiros para ir para a Grécia e para a Itália e ali fazer os atos proféticos, no dia de eclipse. As loucuras que Deus manda fazer, né, irmãos? Então para o treinamento, então, nós estávamos no treinamento de leões. Então, quando estávamos ali, e a Ana Mendes começa a falar, eu quero compartilhar experiência ascendente e descendente. Falei, mas o que é isso? E ela começou a contar a história dela, de como Deus a levou para tirar pessoas que estavam aprisionadas no inferno. Pessoas vivas aqui, mas o espírito dela está aprisionado lá embaixo. Estão me ouvindo? Por causa dessas experiências. Uma delas era a irmã dela. A irmã dela estava de câncer e não se curava. E ela estava lá, ai Deus, mas por que o senhor não cura? E ela orando, fazendo campanha, a irmã não era curada. E ela estava falando sobre isso, gente, ore por mim. Eu não estou entendendo porque a minha irmã não é curada. E daí um dos apóstolos, que é o Chuck Pierce, que vai vir em julho, aliás, este ano, para cá, que é meu apóstolo. Eu estou debaixo da cobertura deste homem. E ele diz assim, Ana, procura uma chave, porque Deus vai te dar. Né? E ela ficou lá. Deus, onde é que está a chave? Me dá a chave, Deus. Agora, ela tem uma experiência completamente diferente. Ela é arrebatada. Você crê no arrebatamento? Amém? Você crê? Quem não crê, é bom que creia, viu, irmãos? Tudo bem, vamos começar a crer. E essa mulher, para essa mulher aparecem 2 anjos. Vamos embora. E ela seguiu. E o anjo começou a descer. Desceu pelo bueiro, foi descendo, foi para o centro da terra. E ali ela viu a irmã dentro de um quarto, num cárcere. Tirou a irmã de lá e a irmã foi curada. Tudo bem?
tudo bem, ela ficou muitos anos bem, hoje ela está morta, mas foi assim que... E eu falei, Deus, muito obrigada. Olha aqui uma outra pessoa tirando do espírito, pessoas aprisionadas. Você está entendendo, irmãos? Eu estou contando isso. E um dia eu estou em Curitiba, porque Curitiba também tem o Cote Marcos Borges da aula, também para pastores de várias partes do Brasil, líderes de várias partes do Brasil. Estou lá, dou aula lá também 2 vezes. Eu venho para cá, vou para lá também. Né? Então, eu falo sobre espírito aprisionado, eu ministro e dou uma oportunidade para as pessoas falarem. E uma mulher diz assim, agora eu estou entendendo. Há um tempo atrás eu fui meditar debaixo de uma árvore. Porque eu li um livro chamado Celebração da Disciplina, e naquele livro eu li que o autor diz assim que nós não sabemos meditar na palavra. Então hoje eu vou meditar. E pegou a Bíblia, sentou debaixo de uma árvore. Quando ela sentou, diz que abriu um buraco e ela caiu dentro de um buraco. Ela foi arrebatada. Tudo bem, irmãos? Tudo bem? Ela foi arrebatada lá embaixo. E ela começou a ver um lugar grande, grande, grande. Quarto. Deus, o que é isso? Parecia prisão. Depois a cena muda e ela vê uma multidão na frente dela. E Deus fala, você sabe quem são eles? Ai, Deus, eu não sei, não estou entendendo nada. E o Senhor fala assim, estas são as pessoas que você vai tirar das prisões. E ela deu esse testemunho e ela disse assim, agora é que eu estou entendendo o que Deus está querendo dizer. Estão me ouvindo? Amém, irmãos? Não é? Então tem muita gente aprisionada em algum lugar. Olha, imaginação é um negócio terrível, né? Um irmão, olha, veja um sintoma. Um irmão chega e fala assim, sabe, Neuza, esse irmão, eu estava ministrando já há algum tempo. Ele olha para mim e diz assim, você sabe de uma coisa? Eu sou crente, mas eu não sinto a presença de Deus no culto. Eu creio que Jesus está lá porque Ele disse que se 2 ou 3 pessoas estiverem em seu nome, Ele estaria. Então eu creio, mas eu não sinto. Olha, irmãos, uma das coisas de espírito aprisionado, uma das características, sintomas de espírito aprisionado, não sentir a palavra, sentir a presença de Deus. E nem entender a palavra. E eu olhei para o olho dele e falei, escuta aqui, irmãos, escuta aqui. Será que você está aprisionado em algum lugar? Falei assim. Né? Preste atenção, essa noite eu vou falar sobre o espírito aprisionado, viu? E quando eu fui ministrar, eu vi aquele rapaz chorando, ele nem conseguia sair, porque eu dou comando para sair. E sabe o que aconteceu? Um pastor foi tirar do lugar onde ele estava, e ele depois me contou. Ele estava aprisionado dentro de um cubo de chumbo que ele fazia. Ele é um grande escritor. Hoje ele está estudando jornalismo. Ele quer escrever, ele precisa de concentração. Então ele imaginava na mente, entrando dentro de um cubo de chumbo, e aí esquecia de tudo, não tinha nenhuma comunicação, e estava lá com um computadorzinho dele escrevendo. E imaginação, gente, imaginação. Estão me ouvindo? E quando nós fomos orar, ele se viu aprisionado lá, ele não conseguia sair. Estão me ouvindo? Estão entendendo, irmãos? É uma coisa impressionante, como as pessoas se aprisionam. Agora, eu conheço pela palavra, ela conhece por experiência, porque ela vai até lá. Então ela começou a descrever aquela... Deus! Eu já sabia. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada no ventre materno, geralmente está num calabouço. E tem que sair de lá. Está entendendo? Então eu tirei várias pessoas do calabouço. Mas eu achava, mas tem mais coisa aí. E o livro dela, que ela vai publicar, vai vir em português também. Tudo bem, irmãos? Ela coloca tudo. E eu falei assim, Ana, você me permite referir-se ao teu livro e colocar alguma coisa? Um capítulo do meu livro, eu faço resumo e coloco no meu livro. Estão me ouvindo? Para ajudar. Né? Eu tenho várias histórias de pessoas que saíram do aprisionamento, porque se eu tivesse lido o livro dela primeiro,
lido que uma pessoa como ela, que consegue ter visões e ser arrebatada, onde a pessoa está aprisionada para tirar, eu nunca ia tentar. Estão me ouvindo? Não é? Mas eu aprendi a tirar as pessoas sem ser arrebatada, sem ver. Por causa dos sintomas e porque a palavra de Deus diz abrir a prisão aos aprisionados. Tudo bem, irmãos? Amém. E vocês vão tirar também. Amém. Vocês vão tirar também. Em nome de Jesus. Amém? Então, uma das coisas que ela disse, eu tenho um grande peso no meu coração. É pelos homossexuais. Nós temos que amar esses homossexuais, temos que amar as lésbicas, porque Deus quer libertar esta gente. Sabe o que ela disse? Sabe o que ela escreveu? Ela disse o seguinte, ela falou, por exemplo, que aqueles que são viciados na área de sexo, está dentro de um lago lodoso, de lodo. É um charco fedorento. Né? Aprisionado lá. Mas quem está aprisionado, quem é homossexual, está aprisionado dentro de uma prisão em forma de sexo, órgão genital masculino. As lésbicas estão dentro de uma prisão de forma feminina. Então, pobre homossexual, 24 horas ele está em contato com isto no espírito dele. Ele não consegue sair. Por isso, tudo que o homossexual faz, ele só faz aquilo. Ele transforma todo lugar, seja público agora, não é, com toda essa luta, essa guerra que eles estão fazendo. Eles estão tentando, quer dizer, eles tentam sair, mas eles não conseguem sair. Estão me ouvindo? Mas ela tirou. E nós estamos tirando. Mas eu falei para Deus, Senhor, se nós sabemos por que eles são assim, estão aprisionados, eu não quero tirar um por um. Eu quero tirar aos milhares. Em nome de Jesus. Não é? Muitos deles foram empurrados. Foram empurrados pela mãe possessiva, mãe Jezabel, né? Foi empurrado pelo pai Acabe. Não foi? Não é verdade? Foi empurrado pelo pai que o abandonou, rejeitou. Tá certo? Foi empurrado pela idolatria, pela feitiçaria, uma série de razões. Não é? Eu comecei a orar dessa forma. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, eu estou colocando tudo isso para vocês entenderem. Não é? E há muitas histórias, tanto é que eu escrevi o livro de 200 e poucas páginas, mas eu queria ler para você uma história que me impressionou demais. Não é minha história, essa história, tem várias historinhas aqui, viu? Uma história... Tem gente que se aprisiona até dentro da igreja. Onde é que está aquilo lá? Eu estava contando essas coisas para uma pessoa. Será que não está aqui? Não é possível. Uma irmã disse assim, olha, Neuza, outro dia eu estava orando por um pastor, e eu vi um pastor dentro de um calabouço, aquele pastor no calabouço. E ele ficava desesperado. Ele ia para lá, para cá, batia a janela, né? Tentava abrir outra janela, estava totalmente fechado, ele não conseguia sair. E ele sabe muito bem que esse pastor tem alguns sonhos, mas nunca o sonho consegue se realizar. Ué, que coisa estranha. Vai ver que não tem mesmo. São várias as... Bom, mas eu vou contar então para vocês. Sei quase de cor. Essa é a história que eu li no livro do John Sanford. Ele disse o seguinte, que tinha uma senhora bonita, casada com um coronel,
E ela tinha uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? De entreter as pessoas. Só que para ela era o fim da vida dela. Porque ela não conseguia sentir o que os outros sentem. Né? Ela não conseguia, então, entreter as pessoas. Quer dizer, era a pessoa menos recomendada para fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Veja só, várias coisas. Ela não conseguia sentir a presença de Deus na igreja. Ela lia a Bíblia não fazia sentido. Ela não tinha alegria sexual. Ela não gostava de sexo. Se ele e ela fazia tudo para pensava já, planejava até se separar do marido, mas quando o marido era tão bom, ele era tão carinhoso, depois ela então voltava, ai, mas o que eu estou pensando? Né? Ela tinha todos esses sintomas. Daí ela falava assim, ô pastor, eu não estou bem, pastor, não estou bem. E ela então, o pastor tentava ministrar. Tinha feito de tudo. Mas veja só, ele falou, tá bom, eu quero tentar de novo. Vamos ver, como é que eu poderia te ajudar? E este homem, ele tem uma capacidade muito grande de se identificar com a pessoa e sentir exatamente aquilo que a pessoa sente. Alguns de vocês, Deus deu esse dom. Né? O demônio está mexendo aqui e você está pertinho da pessoa, você sente tudo aquilo que o demônio está fazendo no teu estômago. Às vezes, o demônio está sentado aqui dando peso, você sente porque ele está sentado aqui na pessoa que está sendo ministrada, sentado, você sente no teu corpo. Ou, às vezes você sente cheiro. Mas ele tinha uma capacidade, como ministrador, ele tinha uma capacidade de sentir tudo. E ele, então disse assim, você me dá licença de poder sentir tudo aquilo que você sente? Eu falei assim, claro, pastor. Né? E olha, veja só. Ele disse, era como se ele tivesse entrado na vida da pessoa. E quando ele se identificou desta forma, ele viu que ela não estava lá. Isso aqui estava vazio. O espírito dela não estava lá. Ela falou, ele falou, era como se eu tivesse entrado num corredor vazio, sem ninguém. E, olha, os dois estão numa mesma sala, com mais algumas pessoas. O pastor e aquela moça, vamos dar o nome de May, estão na mesma sala. Então, quando ele entrou e viu que não tinha ninguém, ele falou assim, ei, May, onde é que você está? E ela, ô pastor, quem está aconselhando é o senhor, não é? Né? E daí, veja só como Deus é bom, né? Senhor Jesus, o senhor veio me ajudar. E diz que ele viu Jesus chegando. E o que Jesus fez? Jesus parecia a própria luz. Ele não tinha farolete, ele não tinha vela, mas ele era a própria luz. E ele foi na frente, começou a andar, e começou a andar também nesses lugares feios, e ele parou diante de um calabouço. E ele está atrás. Estão entendendo, irmãos? E a porta do calabouço se abre, ele vai entrando e vê a May, essa mulher, azul, pequenininha, parecia ainda um bebê, dentro desse calabouço. Está chocando você? Jesus tira aquela menina, segura, como bom pastor, leva a sua ovelhinha no seu braço, e ele começa a soprar. E aí, aquela pequena menininha vai crescendo. E assim, na hora de ter saído, ela já estava aquela linda mulher. E ela se tornou até pregadora depois daquilo. Você está entendendo, irmãos? Ela estava lá. Alguns de nós estamos assim. Agora veja só. Em 20 minutos, uma menina teve uma visão tremenda. E ela começou a contar para mim.
E ela me contou e ela me escreveu, dizendo o seguinte, olha, enquanto a pastora contava, dava aquela palestra, eu fui fazendo a lista. Ah, Deus, eu estou aprisionada em algum lugar. Assim, olha, o que eu fiz quando o meu pai morreu? Ela escreveu, meu pai morreu, né? Olha, eu só pensava na morte. Eu imaginava ser viúva. Eu imaginava isso, imaginava. Então, ela foi colocando todas as traumas que ela tinha tido. Ela foi fazendo uma listona e ela falava assim, a Neuza está orando, mas será que eu vou me livrar de tudo isso aí? Ela pensando, as razões da prisão. E, de repente, quando eu comecei a orar, ela se achou lá no centro da terra, lá embaixo. E ela estava totalmente aprisionada. Tinha cadeado por todo lado. Todos os órgãos dela chaveado. Perna chaveada. Tinha, sabe o quê? Uma armadura horrorosa de ferro. Tudo estava chaveado. E naquele lugar fechado tinha um caldeirão com dejeto, era fezes, tudo muito sujo, e os demônios ali pulando, ali, né? E sabe o que aconteceu? Ela falou assim, ei, a Neuza está orando que diz que Jesus vai entrar aqui. Eu duvido que ele vai entrar aqui. Imagine ela pensando assim. Pouquíssimo minuto ela pensou nisso. Mas que quando eu falei, nós vamos agora abrir as nossas prisões e vamos pedir para Jesus entrar. Diz que ela viu Jesus entrando. E Jesus foi pegando a chave que ele tinha e abriu cadeado por cadeado, foi tirando, tirou também a armadura dela. Né? E quando ela tirou a máscara, ela falou, ai, Jesus, porque ela tirou, disse que estava horrorosa, carne viva. E ele falou, tirou e depois devolveu, ela estava linda. Amém? E ela nem conseguia andar. Mas então Jesus carregou aquela mulher para tirar de lá. Eu estou resumindo a história. Quando eu li aquilo, eu falei, Deus. Eu li não, porque ela primeiro falou. Na hora do testemunho, ela falou, eu falei, você vai me escrever isso aí. E ela me escreveu. Ela se viu lá embaixo. Estão me ouvindo, irmãos? Esse é o que nós temos que fazer. Espírito aprisionado. Tudo bem? Eu creio que alguns de vocês devem ter sentido. Fechem os olhos agora. Eu queria gastar muito mais tempo falando sobre este assunto. Fechem os olhos. Senhor, eu quero pedir perdão porque muitos de nós estamos aprisionados porque nós mesmos nos aprisionamos. Por causa da nossa rebelião. Por causa do nosso pecado. Por causa da nossa desobediência. Alguns de nós fomos aprisionados porque os nossos pais falaram, amaldiçoaram. Senhor, fomos aprisionados por causa de trauma. Senhor, nós fomos aprisionados por causa da rejeição. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja agora trazendo à memória os irmãos aqui algumas situações em que nós nos aprisionamos. Pedimos perdão pela idolatria da família. Pedimos perdão pela feitiçaria da família. Pedimos perdão, Senhor, pelos abusos sexuais que houve na nossa casa, na minha vida. Pedimos perdão quando enfrentamos, ó Pai, reagimos desesperadamente quando enfrentamos a morte. Nós queríamos também morrer e nós nos enterramos. Pai, nós te pedimos perdão. Mas hoje, Senhor, vem nos livrar. Tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Todos com os olhos fechados ainda. Eu quero que você fique de pé. Vocês que se viram aprisionados em algum lugar. Pode ficar de pé. Continua com os olhos fechados.
Levante uma das mãos. Não tão alto, mas levante uma das mãos, porque eu quero orar. Então agora você vai sair deste lugar. Senhor, aqui está o grupo de pessoas que se sentem aprisionados. E cada um deve estar vendo. Cada um deve estar vendo o local do aprisionamento. Senhor, eu quero agradecer porque Tu és a chave. E Tu vais dar para cada libertador chave para abrir. Porque nós recebemos essa unção de abrir a prisão aos aprisionados. Pai, então, nesta hora, eu quero pedir, eu abro as prisões de cada pessoa. Em nome de Jesus. E agora você vai sair desses lugares. Em nome de Jesus. Fisicamente você não vai sair, mas você vai sair na tua mente. Tá tudo bem, irmãos? Ok? Tudo bem? Você vai sair desse lugar. Em nome de Jesus. Jesus está enviando para cada um de vocês um anjo. Ele está tomando você pela mão. Então você vai sair deste lugar. Senhor Jesus, eu peço agora que o Senhor ande com cada um. Em nome de Jesus. Pode andar saindo. Diga em nome de Jesus. E eu estou saindo deste lugar. O Senhor não me planejou para permanecer neste lugar da prisão. Mas o Senhor me planejou para me tirar deste lugar. Para que a minha vida se transforme em uma vida significativa. Vida plena. Vida livre. Vida sem prisão. Eu estou saindo agora, Senhor. Em nome de Jesus. Eu tomo a mão desse anjo. Eu estou saindo. Eu estou saindo, Senhor. Eu estou saindo. Todos estes espíritos, guardiões, que ficam me seguindo, ficam me aprisionando. Em nome de Jesus. Espírito de morte, de culpa, espírito de abuso, de perversão, de rebelião, de desobediência, de idolatria, de feitiçaria, o espírito de ira, de raiva, em nome de Jesus. Eu renuncio a todos vocês, em nome de Jesus. Vocês se afastem da minha vida, em nome de Jesus. Todos os deuses, mestres ascendentes da nova era, que querem me aprisionar, em nome de Jesus. Eu estou ordenando a todos vocês que vocês não têm mais lugar na minha vida. E vocês vão sair agora para aquele lugar que Jesus determinou. Vocês estão proibidos de voltarem para me prender, para me aprisionar, em nome de Jesus. Senhor, eu estou saindo. Eu estou saindo. Eu estou saindo da minha prisão. Em nome de Jesus. Senhor, eu já saí. Eu já saí. Eu já saí. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar-se. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aquele que abre as portas da nossa prisão. Em nome de Jesus. Queria perguntar uma coisa. Tem alguém que gostaria de falar rapidinho o que aconteceu agora? Alguém que gostaria de dar testemunho? Você saiu? Amém. Quem gostaria de vir aqui à frente falar? Então, rapidinho, corre aqui. Fala alto. Você lembrou do que aconteceu no passado?
Ah. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Gostaria de falar? Tem tanta gente que chorou. Por que ela está com vergonha? Pode falar. Fica de pé alto. Fale bem alto. Quando eu tinha 4 anos de idade. Meus pais se separaram. Com 8 anos foi adotada por uma outra família. Essa outra família me maltratou muito. A mãe, a pessoa que deveria ser mãe, te maltratou muito. Não usava meu nome. Bem-vinda. Era outra identidade. Você não conseguia aceitar o teu nome. Até o final do ano passado. Que bom que você aceitou. E a tua identidade que Deus tem dado. Sofreu muito. No momento da administração, ela se via nas escolas onde ela estudava, onde ela passou por muitas vergonhas, porque não conseguia ser chamado pelo nome, tinha vergonha. Eu me via dentro dessa casa, e como ela maltratava muito, quando ela ouviu a Neuza dizendo que o anjo segurava na mão, ela viu-se saindo dessa cidade, dessa casa também, não é? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de falar? Sim. Fica de pé, querida. Não te ouvi. Você é primogênita? Quando os pais dela se casaram, foi concebida antes do casamento. A mãe era evangélica e o pai não. Houve uma luta muito grande nesse casamento. Foi uma luta muito grande, 50, 60 era um momento difícil. Então, quando eu orei sobre a rejeição, mexeu muito com ela. Você foi sempre tratada diferente da outra irmã. Ela sofreu muito. E ela não sabia por que ela sentia toda essa insegurança. Veio muito à mente o quê? A insegurança, rejeição. Recebia carinho, mas era muito cobrada. Quando eu falei sobre anjo, ela sentiu muita luz, muita presença. Amém? Ela recebeu a palavra, você é especial, você é amada. Amém? Ela conseguiu liberar perdão à mãe. Amém? Glória a Deus. Ela estava no calabouço, na realidade, saiu de lá. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu queria ficar mais, mas